hoje a pergunta é: como é Satanás? Satanás é o adversário. E os demônios são os seus. Satanás é o seu adversário. E os demônios são seus inimigos. Eles ficam indignados com os direitos legais que temos sobre eles e têm ciúme da nossa herança. Tem um texto aqui que fala assim, olha: aprenda a reconhecer o seu inimigo, discirna-o, estude as suas táticas de guerra e adquira uma hábil capacidade e bastante fé para expulsá-lo. Isto é feito através da leitura e do conhecimento da Bíblia. O propósito das seguintes informações é o de ajudá-lo a compreender o que a Bíblia diz sobre este tema. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas através de Deus para a destruição das fortalezas de Satanás. Este versículo nos diz que estamos em guerra e que temos armas espirituais, armas cujos poderes nos são conhecidos pelo Espírito para que possamos destruir as fortalezas nas mentes que estão cegas, debilitadas pelo diabo ou pelos demônios. 2 Coríntios 4:4. Pois não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as maldades espirituais nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Ele é maligno. Tudo o que é maligno, destrutivo, desanimador, malévolo e escravizador é de Satanás. As obras do diabo são e sempre foram roubar, matar e destruir. João 10:10. Os espíritos, mentes e corpos da criação de Deus por completo ou em parte. A Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira, né? Que em João 8:44 diz assim, 44 diz assim: ele é chamado por Jesus de assassino mentiroso e o pai da mentira. Também a Bíblia diz que ele é o tentador. Em Mateus 4:3 ele é chamado de o tentador. O príncipe dos demônios, Mateus 12:24. O príncipe da potestade do ar, Efésios 2:2. O príncipe das potestades do ar. O príncipe deste mundo, João 14:30. Corruptor de mentes, 2 Coríntios 11:3. E também ele é chamado de o dragão, né? Em Apocalipse 22, ele é descrito por um grupo de nomes que são quase abomináveis demais se considerar o dragão, aquela antiga serpente que é o diabo e Satanás. Então aqui, tópico B aqui diz assim, ó: os demônios, eles estão a serviço do diabo. Então, o chefe dos demônios, né, se chama diabo. Os demônios pertencem a Satanás, o qual é o governador dos demônios. Jesus se refere a eles como o diabo e seus anjos, Mateus 25:41. A palavra grega diabo significa acusador ou caluniador. Sempre é usado no singular no Novo Testamento. As palavras daimon e daimonion são usadas tanto no singular quanto no plural e não são intercambiáveis como diablos, uma vez que há somente um diabo, porém muitos daimonion ou daimon ou demônios.
Os demônios são o quê? Eles são anjos caídos, né? Os demônios são anjos caídos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Judas 6. Quando foram criados, eram perfeitos e receberam o poder da escolha. Os demônios são anjos que escolheram desobedecer a Deus e fazer a vontade de Satanás. Alguns estão aprisionados. Em primeiro lugar, existem alguns demônios que pecaram e que se encontram agora aprisionados em cadeias de escuridão. 2 Pedro 2, 4, 4. Esperando pelo julgamento dos anjos. 1 Coríntios 6, 3. Alguns estão livres. Em segundo lugar, existem os que caíram e que Deus permitiu que continuassem a servir a Satanás e ao reino do diabo. A razão para isto é um dos segredos de Deus. Deuteronômio 29, 29. Satanás não é onipresente, isto é, ele não pode estar em toda parte ao mesmo tempo, como Deus, mas ele tem uma multidão de demônios ou espíritos desencarnados que tão completamente fazem a sua vontade, que até nos dá a impressão de que ele está presente em toda parte. Algumas pessoas dizem que não existe coisas semelhantes, que demônios hoje em dia, né, é como se fosse uma figura de linguagem. Isso, no entanto, não é verdadeiro. A Bíblia é tão clara e explícita em seus ensinamentos sobre os demônios quanto o é em relação aos anjos. Ambos são verdadeiros e reais nos dias de hoje. Ambos deveriam ser compreendidos corretamente. Os demônios são malignos, odiosos e destrutivos. Os espíritos demoníacos são personalidades, assim como os espíritos humanos também o são. Os demônios são espíritos que não possuem corpos ou onde possam habitar. Nós somos espíritos como corpos. Nós, os seres humanos, nós temos o corpo, né? E também temos o espírito e a alma. Os demônios são apenas o espírito. Os nossos espíritos são provenientes de Deus, ou seja, vieram do sopro de Deus, quando Ele soprou em nós a vida. Os espíritos demoníacos servem a Satanás e são enviados por ele. Olha, o que são os espíritos demoníacos? Bom não, né? Mal. A diferença entre corpo e espírito você tem um corpo, mas você não é espírito, compreendeu? Você tem um espírito, entendeu? O espírito habita no seu corpo. E o seu corpo, né, tem uma mente e, na verdade, o seu espírito está contido na sua mente, que é a faculdade da razão que está no seu corpo. Ou seja, o seu corpo é uma embalagem e o seu espírito é a sua racionalidade. Entendeu? A sua faculdade de pensar. Você consegue ver o seu corpo, mas não consegue ver o seu espírito, compreendeu? Então, você vê o corpo, mas não vê o seu espírito. Você olha no espelho e vê o seu corpo, mas não vê o seu espírito. Porque o espírito está em uma dimensão diferente do corpo, compreende? Embora esteja dentro do corpo. Mas está nessa dimensão ao mesmo tempo, compreende? Olha só.
O meu corpo é simplesmente a casa em que habita o meu espírito. Algum dia o meu corpo morrerá e voltará ao pó, mas eu, o meu espírito, nunca morrerei. Voltarei a Deus de onde vim. O espírito há de voltar a Deus que o deu. Eclesiastes 12:7. O seu espírito é sua personalidade, entende? Você se expressa através do seu corpo, mas quem está se expressando é seu espírito, compreende? Se o seu corpo fosse tirado, não poderia se expressar, compreende? Então, como que acontece a possessão demoníaca, então, né? Os espíritos não têm um corpo. Então, o que ele faz? Ele faz as pessoas pecarem para que ele apague as candeias, que são os chakras, né? Isso não estou misturando conhecimentos aqui, não. É como se você tivesse lamparinas dentro de você, sabe? Candeias. E o pecado apaga essas luzes. E é por isso que Jesus disse assim, olha, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se os teus olhos forem maus, olha que não seja mal, porque quão grandes serão tais trevas. Então, quando as luzes, né, que são de várias cores, que está dentro do nosso corpo, e que funciona como motores, como mini processadores que organizam as várias funções do nosso corpo, biológicas e até espirituais mesmo, os chakras se apagam por causa do pecado, etc, etc. Ódio, maldade. E a pessoa fica com luz escura. Quem já viu uma luz escura? Então, nesse momento aí, a pessoa, quando um dos chakras se apaga, pode acontecer que isso pode ser chamado de brecha espiritual. A pessoa é possuído, entende? Por exemplo, tem pessoas que não têm o Espírito Santo e que não têm demônios. Por quê? Exatamente porque tem uma força, né, que é o equilíbrio, não só da mente, né, mas essa questão do corpo, enfim. Então, para você se expressar, o que você precisa? Do seu corpo, né? Você usa o seu corpo, a sua boca, a sua voz, os seus ouvidos, né? E você capta as informações e leva até a sua mente, e a sua mente produz uma reação através do seu corpo. Os demônios, eles não têm um corpo, entende? Mas o que? Ele usa as forças da natureza, a energia da natureza, para se manifestar. Ele tem sua própria energia também. Os demônios, eles agem como se fossem parasitas. Quando a pessoa é possuída por um demônio, a pessoa, o diabo, a pessoa tá ali, né? Vamos imaginar que a pessoa permitiu que o diabo entrasse na vida dele. Aí tem uma brecha. Aí o que acontece? O diabo vai consumindo todos os chakras da pessoa, vai vampirizando.
E o diabo, ele gosta de emoções fortes, entende? O diabo, ele leva a pessoa a estar em lugares gelados, a lugares escuros, porque ele quer despertar tudo, todas as emoções, tanto negativas, que as emoções negativas são o máximo para os demônios, porque eles extraem das suas vítimas o máximo de fluidos que eles conseguem. Tá, os espíritos sem corpo. Os demônios são espíritos malignos desprovidos de corpos, com os quais poderiam se expressar neste mundo. Já que não possuem corpos próprios, eles precisam vaguear pela terra buscando um corpo em que possam entrar e encontrar expressão a fim de poder levar a cabo a sua missão maligna. Mateus 12:43. Já que os espíritos demoníacos são verdadeiras personalidades, eles manifestam as suas próprias personalidades nas pessoas em que entram. Eu lembro que eu trabalhei num local há muito tempo e ali, naquele atendimento,